Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thales Rogério, professor de História e Filosofia aqui do canal. Hoje nós estaremos com mais um vídeo da disciplina de História, cujo tema será a crise de 1920 e a ascensão do nazifascismo. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de convidar a todos para se inscreverem no canal, caso ainda não seja inscrito, para fortalecer esta corrente e me ajudar a transformar esse canal como um dos maiores aí de história para concurseiros. Deixe o seu like, interaja comigo através do seu comentário. Vamos ao nosso tema. Quero dar início com uma citação do contexto atual, cenário de 1920, escrito aí por um escritor alemão, que é Bertolt Brecht, cujo intitula Os Medos do Regime. Ele começa falando sobre a situação da seguinte forma: um estrangeiro voltando de uma viagem ao Terceiro Reich, ao ser perguntado quem realmente governava lá, respondeu: o medo. Amedrontado, o erudito para no meio de uma discussão e observa, pálido, as paredes finas de seu gabinete. O professor não consegue dormir, preocupado, com uma frase ambígua que o inspetor deixa escapar. Coloca os dedos trêmulos sobre a boca para conter o xingamento sobre a farinha ruim. Amedrontado, o médico vê as marcas estrangulamento em seu paciente cheio de medo. Os pais olham os filhos como se olhassem para traidores, mesmo os moribundos amortecem a voz que saía com dificuldade ao despedirem-se dos seus pacientes. Bertolt Brecht está descrevendo o cenário que ele mesmo intitula como medo do regime, que demonstra o receio e a desconfiança que estava ocorrendo no cotidiano das pessoas durante o governo de Adolf Hitler. Esse temor se justificava pelo fato de muitos indivíduos terem sido perseguidos, presos, deportados e enviados para campos de concentração nesse momento. Bertolt Brecht foi um profundo observador do seu tempo, saindo da Alemanha e procurando exílio em outras regiões. A sua obra revela importantes características sobre a situação política, econômica e social da Europa pós a Primeira Guerra Mundial. Um outro sentido que nós temos que mencionar também é o chamado The American Way of Life. A Primeira Guerra Mundial trouxe aí severas consequências diversificadas para a sociedade internacional. As perdas populacionais, as perturbações econômicas atingiram principalmente os estados do leste europeu, que seriam aí a França, a Alemanha e a Itália. Os Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul, Índia e parte da América do Sul tiveram suas economias totalmente estimuladas. Primeiro, porque estavam distantes da destruição nas frentes do campo de batalha, e também por causa da matéria-prima e alimento que, por parte da Europa, arrasada pelos efeitos da devastação e da deflagração de caráter mundial. Os Estados Unidos acaba sendo um grande beneficiário, até porque no final da Primeira Guerra Mundial nós temos a atuação do Tratado de Versalhes, então toda aquela economia mundial que pertencia à América passa agora para os Estados Unidos. Entre 1914 e meados de 1920, o país se transformou em um dos maiores exportadores mundial de armas, equipamentos militares, remédios, alimentos, bens de consumo e capitais. Os países envolvidos no conflito, principalmente a Inglaterra e a França, contraíram aí empréstimos dos bancos norte-americanos para pagar o que importavam dos Estados Unidos. No fim dos anos de 1920, os Estados Unidos estavam em forte expansão econômica e a agricultura, tida como a mais mecanizada do mundo, inundava os alimentos e mercados internos e externos, e as indústrias funcionavam aí de vento em polpa, e essa dinâmica aí estimulou os norte-americanos a investirem cada vez mais em uma capacidade de consumo em que a sociedade estava
em forte crescimento, em forte desenvolvimento. A renda aqui se concentrou nas mãos dos capitalistas, das parcelas da classe média, enquanto a grande massa de trabalhadores não tinha dinheiro para consumir até mesmo o que produzia, foi transformando, com o passar do tempo, em uma forte crise econômica norte-americana. No final dos anos de 1920, os investidores norte-americanos centralizaram seus investimentos nos negócios internos, afetando os países europeus e passaram a ter dificuldade para obter empréstimos e de exportar mercadorias para os Estados Unidos. Esse contexto aí acaba provocando uma amortização. O que seria essa amortização? É quando você paga uma dívida aos poucos, né? Essa amortização das dívidas externas dos países europeus, bem como a diminuição da importação dos produtos norte-americanos, acabou aí com as indústrias norte-americanas que diminuíram o ritmo de produção. Os mercados europeus acabaram tendo uma retração de consumo e estabelece aí uma crise de superprodução. Essa crise de superprodução acontece quando a oferta de produto é maior que a procura e isso, o preço acaba tendo uma forte queda. À medida que os preços caem, os investidores iam despejando as ações de empréstimos em empresas do mercado, até porque muitos queriam vendê-las e pouca procura havia por esses investimentos. Então, poucas pessoas queriam comprá-la, né? O resultado, a Bolsa de Nova York acaba quebrando e com ela toda a economia dos Estados Unidos entra em uma forte recessão. Uma vez que o centro de finanças mundial havia se transferido para a América, a desordem econômica norte-americana não afetou apenas os Estados Unidos. Nós conhecemos esse período na história como crash da Bolsa de Nova York, que atinge também o restante do mundo, com exceção da União Soviética. Prejudicou com isso os empréstimos norte-americanos e provocou uma reação em cadeia que parecia incontrolável. Aí nós temos isso como o grande momento aí de cash, que influencia até mesmo na política econômica brasileira. O Brasil era um dos produtores de café que exportava para os Estados Unidos. Então, a crise econômica afeta não somente os Estados Unidos, como os demais países que dependiam da economia americana para sobreviver. A retração do comércio internacional provocou milhares de falências, né, deixando milhões de pessoas desempregadas e causando aí sérios problemas sociais. Uma grande sacada que os Estados Unidos têm para tentar superar o momento de crise é o chamado New Deal Law, né, que foi um programa de recuperação econômica proposta pelo governo americano. Quem estava como presidente na época era um homem chamado Franklin Delano Roosevelt, que em 1933 a 1945 ele passa aí por esse momento na presidência. Baseado nas ideias do economista britânico Keynes, que defendia a intervenção governamental da economia e argumentava que o desemprego deveria ser evitado se os governos canalizassem seus gastos para um programa de obras públicas. Considerado de caráter totalmente inovador, pregava princípios de livre mercado, levaram algumas medidas importantes para o setor do governo federal, inclusive essas ideias, como a intervenção dos setores econômicos e financeiros, a insatisfação da vigilância sobre as atividades bancárias e as operações da Bolsa, regulamentava as atividades das associações operárias e também os sindicatos, a mudança no curso da economia por meio da distribuição de encomendas oficiais às empresas e também trazia aí a criação de frente de trabalho para a realização das obras públicas, como novas autoestradas, barragens e trabalhos de saneamento urbano, a partir do recrutamento de milhares de desempregados nas grandes cidades. Para reduzir a superprodução agrícola,
o governo passa a fornecer subsídios aos fazendeiros para que deixassem as suas terras em repouso e também decreta a semana legal de 40 horas e o pagamento do salário mínimo com o objetivo de impor à indústria a admissão do maior número de trabalhadores. Em complemento à política econômica interna do governo de Roosevelt, altera a autorização da política externa dos Estados Unidos ao estabelecer relações cordiais com países da Europa e da Ásia. Ele propôs que o país adotasse uma política de abertura, entendimento e colaboração internacional. Tal qual acontece aí com a política dos Estados Unidos, outros países como a Inglaterra, a França, tiveram de mudar as suas regras ditadas apenas pelo mercado para reativar a sua economia e conduzir reformas no campo social baseada na nova política vigente, que era a política do New Deal. Além das diretrizes econômicas, esses planos apresentavam outro ponto em comum: preservavam a democracia e garantia o pluripartidarismo, eleições e liberdades de expressão. Uma exceção que acontece com o crash da Bolsa de Nova York em 1929, nós temos uma expansão econômica que ocorre em razão de planos quinquenais soviéticos postos em práticas durante o governo de Joseph Stalin. Em meio a turbulências causadas pela Grande Depressão, a procura por novos modelos econômicos começam a crescer. O Estado chamava a atenção do restante do mundo para que se enquadrasse em uma nova política de reestruturação econômica. Enquanto os países adeptos do capitalismo liberal baseavam as suas doutrinas e políticas econômicas capazes de restaurar a antiga prosperidade, a União Soviética entrava numa fase de industrialização extremamente rápida e intensa. O primeiro projeto imposto por Joseph Stalin acontece aí em maio de 1929, antes da quebra da Bolsa norte-americana. Os planos estipularam o que produzir, como queria produzir e de que forma iria fazer a distribuição daquilo que fosse produzido. A planificação e não ao mercado visava a satisfação das necessidades da sociedade. Então, iria produzir aquilo que a sociedade estava necessitada naquele momento. E com isso, cresce diante todos os países aí, alguns países que buscaram uma política totalmente autoritária, a forma de governo chamada de totalitarismo. E uma dessas formas que nós temos aí para fazer menção é o chamado nazifascismo. O que acontece com esse período? Com o fim da Primeira Guerra, seguido aí pelo crash da Bolsa de Nova York, grupos nacionalistas mais radicais, especialmente os de extrema direita, passaram a utilizar a crise econômica como justificativa para criticar o sistema liberal capitalista, causando aí o ser incapaz de atender os anseios da população e exigir políticas muito mais efetivas para a estruturação econômica e a situação também atual interna. Nesse momento, nós podemos assistir aí uma forte queda dos valores das instituições liberais e a descrença nos partidos tradicionais, sobretudo os partidos da Europa. Greves, protestos, manifestações de rua, principalmente em alguns países como a Alemanha e a Itália. Em 1918, a Itália encontrava numa situação totalmente crítica, apesar de pertencer ao bloco vitorioso da Primeira Guerra Mundial. Além das perdas humanas e materiais, o orgulho nacional sofreu uma forte humilhação nos campos de batalha. As pretensões expansionistas diante do conflito não se havia consolidado, não havia acontecido conforme a Itália esperava. O país estava mergulhado em uma retração econômica, com milhares de desempregados e uma agitação forte social.
A parada econômica e o crescimento das forças operárias de esquerda fizeram com que o Partido Socialista chegasse a ter por volta de 216 mil membros em 1920. Nesse ano, a Itália assistiu um amplo movimento de ocupação de fábricas, com a formação de conselhos operários nas unidades produtivas, e no ano seguinte surgiu o então Partido Comunista, que a partir aí de uma cisão do movimento socialista. Havia também um partido nacional fascista liderado por um homem chamado Benito Mussolini. O fascismo ele vem de uma expressão italiana chamada fascio, que deriva aí do fascis, que do latim significa feixe, fardo de vara. O fascis era usado pelos antigos magistrados romanos para açoitar condenados por crimes e tornou-se o principal insígnia do fascismo. Além do fascio, Mussolini utilizou outros elementos da história de Roma, como a simbologia de movimento. Um dos principais objetivos de tal associação era produzir um forte vínculo político e ideológico entre o povo, o partido e as suas propostas, rejeitando totalmente o socialismo e defendendo a ideia de que somente um movimento forte faria a Itália prosperar e reestruturar economicamente falando. Em meados de 1922, o fascismo já havia assegurado o apoio do setor da pequena burguesia, que teria um avanço da esquerda. Em 27 de outubro, os militantes fascistas, chamados Camisas Negras, realizaram uma passeata que reuniram uma multidão aos arredores da cidade, que acabaram chamando esse movimento de Marcha sobre Roma. Pressionado pelos grupos que apoiavam o movimento, o rei Vítor Emanuel III demitiu o primeiro-ministro e convidou Benito Mussolini para organizar um novo governo de acordo com as normas do sistema parlamentarista que estava em vigor na Itália. Em busca de territórios coloniais, a Itália envolveu-se numa aventura imperialista dispendiosa, como a conquista da Etiópia, que esgotou suas finanças e pouco acrescentou em termos de preparação para uma guerra moderna. O Estado fascista estava econômica e militarmente despreparado quando se envolveu na Segunda Guerra Mundial. A ascensão do nazismo acontece aí no ano em que anteceder a chegada de Hitler ao governo. O partido nazista crescia de maneira totalmente acelerada e em 1930 ele obteve a sua primeira grande vitória eleitoral, ocupando aí por volta de 107 cadeiras do Reichstag, que é chamado aí de parlamento. 2 anos mais tarde elege 230 deputados, recebendo quase 38% dos votos. Diante do avanço dos nazistas, das intrigas governamentais e das pressões dos setores conservadores, o presidente da época convida Hitler e o nomeia como primeiro-ministro no ano de 1933. Foi o primeiro passo para a instauração de um governo ditatorial. Logo depois, o chefe nazista assume o poder, o prédio do Reichstag foi incendiado em 1933 e a culpa recai aí sobre os comunistas. A partir desse episódio, o nazismo adotou uma série de medidas responsáveis pela consolidação de um sistema totalitário que começava a crescer na Alemanha e após 1934, a elite civil e os chefes militares alemães aprovaram a fusão das chefias do governo do Estado com Hitler e Hitler aí acaba assumindo a presidência, além de se tornar o comandante supremo das Forças Armadas. Sob o domínio nazista, a imprensa passou a ser controlada e converteu-se em porta-voz do governo e os partidos de oposição deixaram de existir. Os indivíduos contrários à ideologia nacional-socialista foram presos, deportados e muitos deles acabaram sendo executados
e o Estado organizou a sociedade em corporações e a indústria pesada recebeu incentivos, em especial a indústria bélica. Por volta dos anos de 1933 e 1939, o Estado alemão adotou uma política de expansão militarista, racista, nacionalista, e grande parte dessas iniciativas foram inspiradas no livro Minha Luta, escrito aí pelo próprio Hitler na década de 1920. Essa obra ela traz um processo da ideologia nazista e defende princípios como a superioridade racial dos povos germânicos e a legitimidade da conquista de território. E isso fez com que o próprio líder do Terceiro Reich, Adolf Hitler, se tornasse, além de líder supremo da Alemanha, um grande endeusador da política. Todo mundo acreditava que ele seria o Messias ali da economia alemã, fazendo com que a Segunda Guerra Mundial se tornasse o revanche da Alemanha como busca pela proposta econômica que ela tinha antes da Primeira Guerra. Então a intenção da Alemanha era se reestruturar, até porque ela foi massacrada pelo Tratado de Versalhes, e ela queria retomar o poder político e econômico que tinha antes da Primeira Guerra Mundial. Eu quero aqui agradecer a presença de todos. Essa foi mais uma aula de História. Muito obrigado. Até a próxima aula.